Iniciar a gravação. Gente, e aí, tá tudo tranquilo com todo mundo, tudo em paz. As fontes aqui. O que a gente vai falar agora? A gente vai pegar e vamos comentar sobre aquela apresentação que a gente estava fazendo, né? Deixa eu ver aqui. Ampliar. Sobre a apresentação que a gente estava falando sobre matéria. Foi Ana que falou da dúvida, não foi, Ana? Foi. Repete aí a dúvida agora pra gente conversar. A gente já vai para esse ponto e já conversa sobre ele. Foi na lei de Thomson. Pronto. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou lá em Thomson, quando for lá a gente conversa. Porque tem uma conversa mais legal, né? Galera, bora só puxar alguns tópicos. Se vocês, quem verificou o livro, viu que alguns pontos não tem no livro, tá? Que eu falo aqui. E os pontos que eu considero que eu sei que não tem no livro são esses de cá, da Grécia Antiga. Sou eu que chamo, eu, professor Matheus, que chama, que essa é a teoria filosófica do átomo. Por que eu, Matheus, chamo teoria filosófica? Porque é uma teoria que ela é feita apenas por observação simples. Eles observam, eles veem a possibilidade de dividir o elemento e conseguem analisar essa possibilidade como acontece. Não há experimentação, lembrando que isso daqui acontece com mais de 2000 anos antes de qualquer experimentação científica ser dada, como Boyle fala, a ideia da experimentação científica iniciada. Aí temos a ideia do átomo de Leucipo e Demócrito, só estamos relembrando, tá, gente? Que ele falou da divisão, né? Que você pega um elemento e divide o máximo que você pode na menor partícula possível. Ele continua sendo aquele elemento, só que agora ele está no menor tamanho possível. E esse menor tamanho possível a gente chama de átomo, que é a parte indivisível, né? O átomo significa não divisível. Pô, tô até sem minha água, vou pegar uma água daqui a pouquinho. Aí Aristóteles e Platão trouxeram uma nova filosofia que era dos 4 elementos. Que tudo na natureza, tudo que a gente via era formado por água, fogo, terra e ar. Certo? Eram essas duas teorias que prevaleceram por mais de 2000 anos. Ou quase 2000 anos, tá? Depois disso veio a química moderna, e veio Boyle, Lavoisier e Proust, que trouxeram as principais ideias que relacionam. A Boyle, ele meio que desacreditou a teoria dos 4 elementos e voltou para a teoria do átomo, que é a menor parte divisível de um elemento. Tá? Ele falou, já começou a ideia de que a formação da matéria era por colisão de partículas, né? Os fenômenos químicos aconteciam por colisão de partículas. Ele, além de querer levar a ciência química como um espaço científico, e ele foi o primeiro a trazer a ideia dos experimentos para poder efetivar verdades. Então, uma fala científica, ela só teria sentido se fosse possível comprovar cientificamente. Certo? Foi esse cara que trouxe essas primeiras ideias. Temos Lavoisier, que esse aqui é o pai da química, né? Considerado o pai da química, porque foi ele que fez as grandes primeiras descobertas. Primeiro, ele refutou de vez a teoria dos 4 elementos, porque ele descobriu que o ar não era ar. O ar era formado de partículas, e essas partículas eram nitrogênio e oxigênio. Ele descobriu que a água não era só água. A água era formada de partículas como hidrogênio e oxigênio. Como esses elementos eram formados por outros elementos, a teoria já não tinha mais sentido, a teoria dos 4 elementos, porque essas duas já tinham sido descartadas, então provavelmente as outras duas passariam pelo mesmo processo. Tá? Ele foi o cara que criou a lei da conservação da massa, trouxe aquela ideia de como funciona a organização das massas e classificou praticamente o início de grande número de elementos, no caso 33 elementos. Proust falou das relações das proporcionalidades. Vocês vão ouvir novamente esses dois nomes, né? Principalmente Proust e Lavoisier, quando a gente falar no primeiro ano lembra, Matheus? Leis ponderais, que são as leis que regem a química, tá? Aí a gente vai conversar tranquilamente sobre elas, explicar como funciona e tudo mais. A gente não, né? O professor que estiver com vocês. Que a gente nunca vai saber o que pode ser. Bora lá. Modelo atômico. A gente já falou do modelo de Dalton e de Thomson. Hoje a gente vai focar no modelo de Rutherford e Niels Bohr. Esse modelo de Erwin Schrödinger, a gente não vai trabalhar ele, certo? Porque ele é um modelo baseado em física quântica. E nós estamos trabalhando modelos que são baseados na física clássica. Mesmo que a de Niels Bohr já tenha alguns dedos da física quântica nele, a gente não vai focar. Inclusive, eu vou até parar para estudar esse modelo de Schrödinger, que parece ser muito curioso. A física quântica é uma coisa muito assustadora e muito bonita. Falamos do modelo de Dalton, né? Os postulados básicos, de que os átomos do mesmo elemento são iguais entre si, que os átomos de elementos diferentes apresentam propriedades características diferentes. Falamos que as reações químicas, elas são reorganização de átomos e que a colisão desses átomos pode formar novos elementos. Falamos então que
esses novos elementos eles são feitos de acordo com os elementos em proporções fixas e de números inteiros. 1 para 2, 1 para 1, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, né? Tipo assim, para fazer sei lá, um café doce, você utiliza 3 colheres de café para 1 litro de água, né? 3 colheres de café para 7 colheres de açúcar. Então a proporção é 3 para 7. A cada 3 colheres de café eu boto 7 colheres de açúcar. E se eu fizer 2 litros, eu vou botar 6 colheres de café e 14 colheres de açúcar. Então é isso que é proporção fixa, tá? Ela não vai variar não proporcionalmente, vai ser sempre proporcional. Gente, eu podia ter usado esse exemplo sempre nas minhas aulas, eu nunca me toquei, ó. Caiu a ficha agora. Vou usar esses exemplos para os meninos entenderem quando eu falar de molaridade e de variação molar. Obrigado, vocês me ajudaram, tá vendo? Falamos do de Thomson, a gente viu os experimentos, a formação dos raios catódicos, o fato dos raios catódicos sempre indo do negativo para o positivo, o fato desses raios possuírem cargas que através de ímãs ele conseguiu perceber que eles eram atraídos pelo sinal positivo e repelidos pelo sinal negativo do ímã. E aí ele descobriu que esses raios catódicos eles tinham carga negativa. E além disso, ele percebeu que os raios catódicos tinham massa, porque eles conseguiam movimentar uma estrutura bem leve e fina dentro desse experimento. A gente viu alguns vídeos explicando sobre isso. Agora, Iana, chegamos nisso daqui. É isso daqui que você falou que estava com dúvida, né? Isso, aí Vamos mesmo. lá. Então aqui a gente vai conversar e vai falando. Esse supus, acho que está escrito errado, viu, velho? Acho que é supôs. Mas eu não vou corrigir não, porque eu estou com preguiça. Os raios catódicos. Primeiramente, eles são formados por partículas em movimento. Viu esse experimento? A partir do momento que ele botou a hélice começou a girar. Pá, ok. Possuem cargas negativas. Como é que ele chegou nessa ideia de cargas negativas? Pelo que se tinha conhecimento de atração de ímã positivo e negativo e pela diferença de potencial que se tinha essa ideia de que os raios costumavam sair do lado negativo para o lado positivo, certo? Possuem massa. Cara, se eu botei uma hélicezinha, a hélice mexeu quando eu liguei o raio catódico, significa que tem alguma coisa batendo nela e empurrando. Então sim, possui massa. Ele pegou esse elemento dos raios catódicos, nomeou de elétron e deu a ele um sinal negativo. A partir desse momento que ele percebeu que existia um sinal de energia nele, que a gente chama de sinal negativo, né, de energia negativa, ele supôs que para o elétron ser neutro, ele tinha que ter um outro elemento de sinal oposto. E no caso seria a grande massa do elemento, né? O próton em si por completo, que é, para voltar cá para cá para a gente ver, para ver o próton, que é isso daqui, ó. Então, a partir do momento que ele supôs que tinha cargas negativas e que essas cargas negativas poderiam se desprender, ele supôs que a parte maior do elétron, que seria a sua área maciça, ela seria positiva. Porque essa parte positiva ela não se desprendia. Entendeu? Qual era a dúvida, Iana, em relação a isso? Vamos agora para a gente tirar. Não, agora eu percebi que não foi nessa parte. Não foi? Sim, eu estava pensando na mesma hora, foi em outro programa, eu acho. Não foi nesse Slides Pronto. Ah, mas qual era a dúvida para a gente tentar lembrar? Não, eu só não estava conseguindo entender. Colocou lá os trópicos, eu não estava conseguindo entender se era tudo de vez, se ele começou a acreditar em um e depois no outro, ou se ele estava acreditando naquilo tudo de vez. Ali, ó. As teorias de Thomson, ele não é acreditando nas coisas, ele estava descobrindo as coisas, né? Ele estava sabendo como as coisas aconteciam, como elas existiam. E aí, essas teorias, elas não são do estalar de dedos, gente. A pesquisa de Thomson durou anos. E cada ano que passava, ele ia chegando nessas conclusões e cada experimento a mais que ia fazendo, ele ia confirmando essas conclusões, tá? Então é um processo lento, é um processo gradual, um processo de pesquisa contínua. Cada passo ele foi descobrindo uma coisa de cada vez, tá? Não foi tudo, ele não simplesmente já observou aqui, já sei, já escreveu, sabe? É um processo lento. A gente não pode achar que a ciência é no estalar de dedos, porque não é. Quem for quiser ser cientista, trabalhar com pesquisa, saiba que é um processo lento. E existe bastante paciência e dedicação. Tá? Aí quando a gente for estudar, vocês forem estudar metodologia científica, a metodologia do ato científico, como realizar pesquisa, aí vocês vão entender melhor esse processo. Bora agora falar do experimento de Rutherford, Ernest Rutherford. Cara, esse moço aí revolucionou a ideia do átomo, porque ele trouxe justamente alguns pontos que
não conseguiam ser explicados pelos modelos atômicos de Dalton e de Thomson, e ele conseguiu trazer através desse modelo a sua explicação. Pela imagem, você já tem uma ideia do que é que a gente está mostrando. Existe um elemento no centro e existem elementos no entorno do átomo. Com isso daqui, a gente chega a dizer que o átomo nada mais é do que espaço vazio. A gente até conversou sobre isso, não foi? De que as pessoas, quando se tocam, elas não se tocam. Porque os elétrons são espaços vazios e a repulsão entre todos esses elementos, a gente não consegue se tocar materialmente. Tem uma madrugada aí que eu fiquei pensando nisso. A gente se toca filosoficamente, porque a gente tem a sensação do toque, mas a gente tecnicamente não se toca. E a gente falou, né, que a gente vive no passado, porque o que a gente viu, o que a gente vê já aconteceu. Porque a pessoa pensou, levou tempo para sair do cérebro dela para passar a informação, e levou tempo para essa informação sair do processo dela, chegar na outra pessoa, entrar e ser processada no cérebro. É quase isso. Não fala assim, não. Mas quando o senhor falou isso, eu fiquei o dia inteiro, de verdade, o dia inteiro pensando nisso, né? É uma viagem. Sem parar. Mesmo. É uma viagem. Agora é uma viagem muito legal. Eu acho massa demais, cara. Eu acho muito legal. Bom, o que é que diz o modelo de Rutherford? Eu tenho até um arquivozinho aqui para a gente ver a experimentação dele. Ele diz isso, simples e grande. O átomo possui uma eletrosfera, na qual se baseia um espaço ao redor do núcleo, um espaço vazio, em que os elétrons estão localizados e giram em órbitas circulares, estacionárias. Tá? E o seu núcleo ele é maciço e ele é positivo. Tá? Então essas foram as principais ideias que Ernest Rutherford trouxe. E como é que ele fez isso? Ele fez através de experimento. No experimento dele, ele começou a bombear uma minúscula folha de partículas alfa, com esse maisinho, por que esse mais? Porque é partícula positiva. O que é uma partícula alfa? Quando for falar de radioatividade no ensino médio, vocês vão saber direitinho. A partícula alfa é uma partícula formada de prótons. Prótons são cargas positivas. Se eu pego um hidrogênio, que é o elemento mais simples que nós temos, o hidrogênio ele tem um próton e um elétron. Se eu tiro esse elétron, fica uma partícula alfa, que é um próton, tá bom? Então ele pegou um canhão, gente, que ele fez. O canhão é a forma de expressar, né? Mas ele pegou tipo um laser que ele fez e ele tornou esse laser o mais fino possível. Ele fez o feixe mais fino possível para a época. Fez esse feixe e ele viu que estava disparando o quê? Ele pegou uma fina camadinha de folha de ouro. Gente, essa camadinha era tão fina que era mais fina que um fio de cabelo da gente. Bem mais fino que o fio de cabelo da gente. Sei lá, umas 10 vezes mais fina que um fio de cabelo. Para vocês terem noção de quanto fino era a parada. Eu não tenho a menor ideia como ele conseguiu isso, mas ele conseguiu. Certo? E lançou essas partículas alfa, lançou a partícula alfa. Aí o que acontece? Quando ele lançou a partícula alfa, o que é que ele era esperado? Que as partículas passassem, todas. Simplesmente elas iam passar e não ia ter nada. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que a maior parte das partículas, ela passou. Sem dificuldade nenhuma. Só que algumas delas, elas foram mudou ângulos da iluminação. Alguns ângulos foram mudados. Inclusive, alguns chegaram a ricochetear, bateram e voltaram. Como se tivesse alguma coisa impedindo. Até o vídeo do Ciência em Dia. Vocês conhecem o canal Ciência em Dia, gente? Pedro Loss. É um canal muito bom. O cara conta histórias de física. Aí ele fala das teorias. É viagem demais, mas é muito bom. E ele fala disso daqui. Ele falou que o Rutherford, ele disse o seguinte. Ele disse que ele teve a sensação de, quando ricocheteou, era como se ele tivesse pegado um canhão e disparado contra um guardanapo, e a bala do canhão batesse no guardanapo e voltasse. Essa foi a sensação que ele descreveu quando esse experimento aconteceu, de ele encontrar esses ricocheteios para trás da folha. Daí ele começou a matutar, e chegou nas suas conclusões de pesquisa. Tá? E chegou no seu modelo planetário, que é esse daqui. Onde no centro você encontra os prótons, os nêutrons vieram a ser descobertos depois, e no entorno os elétrons, tá bom? Quais foram as conclusões que ele chegou ao fazer esse experimento? Gente, não foi o experimento de um dia, não foi o experimento de um mês, não foi o experimento de um ano.
Aí foram 4, 5, 6 anos de experimentos rotineiros, diários, para confirmar a sua teoria. Isso para vocês verem como a ciência, ela não trabalha no estalar de dedos, ela tem todo um processo de desenvolvimento para poder chegar na sua conclusão. Tá bom, gente? Aí ele chegou nessas conclusões. Primeiro, os átomos possuem carga positiva central em um pequeno núcleo. Por que o pequeno núcleo? Se os raios estavam passando na maior quantidade, é porque não estavam batendo nesse núcleo, era pequeno. Ele falou que nesse núcleo continha praticamente toda a massa do átomo, ou seja, a maior parte da massa do átomo era no núcleo. E que em torno dele os elétrons, eles com cargas negativas, teriam massas desprezíveis. Tá certo? Tá. E aí, como é que vai se explicar todo esse conhecimento? Para isso, a gente vai agora para um outro aplicativozinho, que é esse de cá. Tá? Esse site aí, ó, gente, PHET, vocês podem digitar PHET Simulations, FET Simulations. Vocês vão achar N programas de biologia, física, química, ciências em geral, que vocês podem usar e conhecer um pouquinho mais, tá? Inclusive, eu vou acabar usando outros desses nas nossas aulas. Bom, no experimento dele, era esse aqui, ó, o átomo de passas. Ele, aqui, ó, tá o equipamentozinho dele, e ele disparou as partículas alfas pela camada de alfinete, pela camada de ouro. Esse quadradinho aqui é exatamente esse pedaço da folha de ouro, tá? Quando ele disparou, o que foi que aconteceu? O que ele achou que ia acontecer era isso daqui, ó. As partículas iam passar sem nenhuma dificuldade, porque eles já sabiam que partículas passavam por esses materiais, tá? Você encontrava os resultados do outro lado. Então isso aqui era o esperado. Os prótons e os elétrons, eles não mexeriam, eles não interferiam no elemento, tá? Como a gente sabia, o modelo de Thomson não tinha nêutrons, apenas era prótons, a parte maciça era prótons e os elétrons eram as partes soltas. Então era isso que era esperado. Mas foi isso que aconteceu? Não. O experimento está aqui, ó. Essa partezinha, vocês estão vendo aqui, ó. Cada pontinho desse, segundo a teoria de Rutherford, é o núcleo do átomo. E cada curvinha dessa daqui são os níveis de energia do elétron. Lembra que ele falou que os elétrons circulam em orbitais? São esses orbitais aqui, ó. São esses de cá. Quanto mais externo orbital, mais nível de energia. Aí ele lançou uma quantidade, eu vou botar até um átomo com 60 prótons e botar 60 nêutrons. Vou botar um negócio bem equilibradozinho aqui, 60 nêutrons. E ele colocou uma quantidade, ele lançou a quantidade de partículas alfa. Quando ele lançou, olha o que está acontecendo, ó. Vocês estão conseguindo ver o que está acontecendo com os prótons? As partículas alfa estão em vermelhinho. O que é que está acontecendo? Eu quero a explicação de vocês agora. Vou botar até uma trajetória. E aí, gente, o que é que está acontecendo? Ela está se repelindo. Ela está sendo repelido, né? Deixa eu abrir aqui o chat aqui para eu ver, né? Ah, tá. Você está falando de delay. Era isso que estava acontecendo na pesquisa dele, cara. Observa que os raios eles estão puxando para um lado para o outro, ó. Em alguns casos a gente não viu nenhum. Aqui, ó, ricocheteou totalmente. É como se ele voltasse totalmente. Ele estava vendo isso e ele não conseguia explicar isso pelo modelo de Thomson. Para conseguir explicar isso, ele percebeu que para estar passando tantos raios, só pode passar por um motivo. É vácuo. No elétron não tem espaço. Ah, professor, no elétron não, no átomo não tem espaço. Ah, professor, e por que em torno dele tem os elétrons? Por que os elétrons não atraem o núcleo? Porque o núcleo ele tem uma massa, segundo essa teoria também, absurdamente maior do que o elétron. Gente, a massa do núcleo chega a ser 2.000 vezes maior do que a massa do elétron. Para vocês terem noção da diferença que é. Tão grande que é essa diferença. Então, o efeito da elétron, ele consegue fazer a atração do núcleo positivo, mas ele não consegue mover esse núcleo devido à sua massa. Tá? Então, é essa que é a grande descoberta que ele fez. Se a gente ampliar para um átomo só, olha aí ó, o processo acontecendo. Ó. Eu vou até reduzir aqui o número de prótons. Ah, não, a gente aumenta o número de prótons aqui. Ó.
E aumentar o número de núcleos, deixar ele grandão. Deixar ele pequenininho. Aí, ó. Quanto mais prótons, maior processo de repelir. Então eles foram percebendo isso daqui, ó. Como na época não existia o estudo dos nêutrons, ele percebeu que essas coisas acontecendo, essas retrações, elas aconteciam justamente porque tinha algo que repelia ele. E o que podia repelir um alfa, um próton, era simplesmente o outro próton. E como ele percebeu que o ricocheteamento era muito pequeno, significava que apenas um pontinho central fazia isso, era um lugar muito pouco que fazia esse ricocheteamento. E com essas configurações ele chegou justamente nessa explicação dele, tá, gente? Então ele ricocheteou aqui um. Conseguiram entender essa explicação? Conseguiram entender esse modelo atômico na prática? Como ele conseguiu... Tipo assim, ele não viu isso, gente, não tinha nem computador na época, não tinha, sei lá, o máximo que eles faziam de conta era com lápis. Tá? Eles não tinham praticamente nada e o cara descobriu isso, velho. Não tinha uma simulação dessa para ele poder visualizar. Essa simulação é baseada no que ele fala, no que a explicação dele para essa teoria. Observa quantos detalhes eles conseguiram chegar simplesmente observando, fazendo essa simples observação. É por isso que o estudo do modelo atômico é uma coisa linda, tá? É incrível, certo? Quem quiser ver aí depois na casa de vocês, está aí ó, o link no chat, certo? Vamos lá continuar então aqui. Finalizado esse modelo de Rutherford, nós temos o modelo de Niels Bohr. Que aqui o que acontece? O modelo de Rutherford permanece. Acho que até de Schrödinger ele ainda permanece essa idealização. Só que a partir do momento que se conhece a que nós chamamos de física quântica, é uma física que nem as pessoas mais inteligentes do planeta, as pessoas que estudam isso a vida inteira, dizem que conseguem entender, tá? Tão estranho que é para as nossas realidades, para a nossa existência enquanto ser humano. Eles começaram a incorporar algumas dessas teorias para ter outras explicações que deixavam o material, a história defasada. Tá? E aí, essa ideia de Niels Bohr, ele tem alguns postulados que isso é idealizado e que explica algumas coisas. Bora para esses postulados. Eu vou falar os postulados, depois eu vou explicar, ou cada postulado eu vou explicando um pouquinho. Bom, os elétrons descrevem ao redor do núcleo órbitas circulares chamadas de camadas eletrônicas, com energia constante e determinada. Cada órbita permite para os elétrons possuir energias diferentes. O que ele está dizendo? Cada camadinha que vocês estavam vendo na imagem, ele possui uma quantidade de energia com esse elétron. Então, o elétron que está na camada 1, ele tem uma quantidade de energia, o elétron da camada 2 tem uma quantidade de energia maior do que 1 e assim segue, certo? E assim vai seguir. Os elétrons, ao se movimentar na camada, não absorvem nem emitem energia espontaneamente. É como se essa órbita ela fosse neutra. Ela não tem, como se ela não tivesse energia para emitir nem para absorver, ela permanece exatamente ali. O que pode acontecer é ela absorver uma energia e emitir essa energia que ela absorveu, retornando para a sua energia inicial, tá bom? Aí justamente o que está escrito aqui, ó. Ao receber essa energia que eu acabei de falar, os elétrons eles podem saltar para outra órbita, no caso mais energética. Dessa forma o átomo ele vai ficar instável, tá? E o elétron, depois do tempo, ele vai tender a retornar à sua órbita original. Quando ele volta à sua órbita original, ele devolve essa energia, ele converte essa energia em forma de luz ou calor. Ela é retransmitida em formato de luz ou calor. Tá, bora para o modelo e a explicação através dele. Aqui. O que isso quer dizer? Olha lá, eu tenho um elétron aqui, né? Bora botar um elétron aqui, solto. Um elétron aqui. Esse elétron, se ele é excitado, se ele recebe uma carga de energia, ele vai pular para essa segunda camada. Se receber mais energia ainda, ele pula para a terceira camada. Tá? É esse processo que fala. Nesse modelo de Niels Bohr, ele define claramente que existem linhas e nessas linhas orbitais é onde os elétrons se encontram. Você não encontra um elétron entre um e outro e eles não se chocam. Seriam justamente as linhas como se fossem os nossos planetas circulando em torno do Sol. Certo? Então, já imaginou? Já pensou na possibilidade de
o sistema solar ser basicamente um átomo de um sistema muito maior que o nosso. E nós participamos de um planeta que é simplesmente um elétron. Filosoficamente estranho, né? Esses pensamentos malucos. Tá? Inclusive que as estrelas maiores significam que são átomos maiores. É como se fosse, tipo, meu Deus! Olha, as pessoas tendo que pensar sobre a existência. O melhor livro que eu já li falando a história da existência é Mochileiro da Galáxia. Super recomendo, tá? Tem o filme. O filme não é tão bom quanto o livro, mas eu recomendo o livro, tá? Então vocês vão entender a pergunta para a resposta 42. Vamos lá. Então, quando ele pula, ele vai pular de uma linha para outra linha, tá, gente? Ele não vai ficar nesses espaços vazios que vocês estão vendo. Aí acontece quando ele é excitado, ele sobe de camada. Quando ele vai perdendo essa energia, ele libera essa energia, ele retorna para a camada. Tuc. Ele sai dessa camada e retorna. Ao retornar para essa camada, ele vai liberar essa energia de duas formas. Ou na forma de calor, que a gente sente, ou na forma de luz, que a gente vê. A forma de luz é a melhor forma de a gente visualizar e explicar. Por quê? Porque a gente vê fogos de artifício. Vocês não costumam ver fogos de artifícios? Já viu que eles jogam aqueles mísseis e sei lá, pum, e fica aquele negócio verde, aquele negócio vermelho, aquele negócio amarelo, branco, não tem essas cores? O que é que isso significa? É justamente esse processo desse modelo atômico sendo posto na prática. Quando você joga uma bomba para cima desses fogos de artifício, dentro dele vai ter algum material químico. Ferro, zinco, outros elementos, tá, gente? Vai ter um elemento químico. Esse elemento químico, quando você dá uma quantidade de energia, ele vai passar por um processo de excitação. Nesse processo de excitação, os seus elétrons eles vão pular para camadas mais externas. Acontece que esse processo de excitação e retorno é rápido. Então ele pula para a camada externa. Quando ele retorna para a camada, ele vai emitir uma luz. E a luz que ele emite ao retornar para sua posição normal é as luzes que a gente vê nos fogos de artifício. A luz da lâmpada das casas de vocês aí, ó, é um processo de excitação, de retorno da camada, do elétron para a camada, tá? Não é curioso isso, não? Uau! Não é uma coisa de se raciocinar e se pensar como nós somos estranhos nesse mundo muito estranho, não é, gente? Compreenderam como é que funciona essa teoria? Compreenderam direitinho? Alguma dúvida sobre essa questão, sobre esse assunto? Não, E aí, turma? tranquilo. Rapaz, só tem Augusto na sala, né, velho? Essa turma é mais calada que eu quando tô concentrado jogando videogame, bicho. É porque entregou os boletins. Tá, como se vocês tivessem notas tristes. Mas tem aquela preocupação, né? O coração bate mais devagar. Mais forte, mais devagar. Eu toda vez que eu vou pegar o boletim, eu fico tremendo, minha mão fica tremendo. Até eu ver o boletim, eu fico... Minha mão não fica tremendo, não. Começa a suar, misericórdia. Tá, vocês sabem todas Aqui as notas também, de ó. vocês têm registrado todas as notas de vocês e vocês ficam agoniados sei. lendo o boletim. Exatamente, tipo, vai estar ali. Eu posso ter certeza que eu vou tirar tudo 10. Eu vou ficar tremendo, suando, até ver o boletim. E aí, vocês entregam o boletim pros pais de vocês ou simplesmente Porque eu já mandei foto pra minha mãe. Claro. Seus pais não recebem não pelo e-mail? Hoje eu só falei, Não. agora acabei de falar pra mãe a minha nota ruim que teve. Graças a Deus só teve um. Em quê? Em português, ela tá aqui dizendo que não gostou. Eu sou ruim, sempre fui ruim em português também, viu, Luiz? Pense em uma disciplina que eu tinha dificuldade. Mas eu tive dificuldade porque o meu primeira quarta série no meu português, eu não tive. Eu estudei num colégio que não teve professor de português. Aí me ferrou, velho. Tá? Caramba. Isso é muito mais comum que a gente imagina, gente. Eu dou aula para alunos que não estão tendo aula de biologia, cara. Então, o professor não tá presente, tá de licença e não consegue. E aí é um rombo que faz na educação que vocês não têm noção. E eu tive esse rombo. Não culpo ninguém, não. Eu era criança e todo mundo, as pessoas estavam buscando o melhor e era o que eu tinha de melhor. Mas aí até hoje eu tenho um negócio. Português, olha, eu nunca perdi de ano, viu, gente? Eu fiquei numa recuperação que o pessoal chama de recuperação paralela. Toda unidade tinha recuperação. Aí eu ficava de inglês e português, cara. Eu fiquei várias e várias vezes. Mas passei. No final do ano eu passei. Tá? Agora matemática, física, química... Eu era tranquilo demais, pô.
No meu terceiro ano, eu tinha aula de matemática. Eu saía da aula pra fazer redação em português, cara. Eu não assistia aula de matemática, não. Eu assistia aula de português. Pra vocês terem noção. Porque a minha dificuldade era português. Então eu tinha que melhorar português. Curioso, né? Essas coisas. Português. É, cara. Inglês, eu tinha... Inglês assim, ó. É um recado de um professor de vocês que nasceu com... Eu não nasci com internet, tá, gente? Mas eu uso internet desde 99. Então vocês podem ver o tempo que eu uso internet. Eu usava internet na época que ela era discada. Tinha que discar por número telefônico para acessar a internet. As contas naquela época vinham R$200. E para vocês que acham... Salário mínimo. Que você acha que R$200 era muito... R$200 naquela época é como se hoje fosse R$2.000. Tá? Um arredondamento. Pra mim ainda é. É, mas pensa aí que esses R$200 naquela época era como se fosse 2.000. Quase Não, tô computador, dizendo quase que notebook. Eu considero R$200 ainda como 2.000. Vocês vão mudar isso em breve, vocês vão ganhar muito dinheiro aí, se Deus quiser. Vão lembrar dos professores e sustentar a gente. Glória. Vocês vão lembrar dos professores e vão sustentar a gente, viu? Porque professor, coitado, nasceu pra ser pobre. Não tem jeito, não. Tá? Mas tudo bem. Mas e aí, de geral, as notas de vocês foram boas? Deixa eu fechar aqui a nossa gravação. Fechando.